O juízo final. O apocalipse. O fim dos tempos. Estaria a Terra próxima de um fim cataclísmico? É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra. Era uma civilização que monitorava a passagem do tempo religiosamente. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política, seria tudo apenas a evolução planetária? A Terra sempre encontra uma forma de voltar à estaca zero. Se estamos a caminho de um apocalipse previsto pelo governo, por que não fomos avisados? Os governos sabem disso faz tempo. E por que ninguém falou nada? Porque eles não esperam que a gente sobreviva. E o que você pode fazer para se salvar? Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. Hoje, você vai descobrir. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Lago Vostok, na Antártida. Cientistas russos estão concluindo uma operação de perfuração de 2 décadas para alcançar o lago subglacial. Eles perfuraram 3 quilômetros de gelo maciço para atingir um corpo d'água intocado pela luz e pelo ar da superfície há mais de 20 milhões de anos. O problema dessa operação científica é que não sabemos o que vamos encontrar e eles também não. Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo? O que essa calota de gelo pode ter preservado que eles vão soltar na atmosfera? E se tiver um vírus ou bactéria, eles não estão pensando a longo prazo. E toda a raça humana precisa acreditar cegamente que eles estão considerando o nosso futuro quando testam esses limites. Eles podem estar abrindo uma caixa de Pandora que pode acabar com todos nós. As possibilidades para uma toxina primitiva são infinitas. Um vírus desconhecido pela raça humana pode se espalhar sem anticorpos e sem cura. Digamos que os cientistas quebrem o gelo e fiquem empolgados. Eles descobrem uma forma de vida e a levam para estudar num laboratório. A coisa escapa e de uma hora para outra, nós todos morremos. Só pode haver um objetivo escuso por trás dessa perfuração. Se eles abrirem o gelo e tiver alguma coisa lá, pode ser o fim da humanidade. E eles só vão saber depois de quebrar o gelo. E aí já vai ser tarde demais. Há milhares de anos, profecias sobre o fim dos tempos fascinam culturas por todo o mundo. E embora cada profecia tenha uma teoria diferente sobre como o fim se dará, todas têm um fato importante em comum. A nossa ruína é inevitável. A humanidade sempre se interessou por textos religiosos que explicam o Armagedon, o Apocalipse, o retorno de um juízo final. Muitas culturas documentaram suas teorias sobre o fim do mundo. Uma, em especial, merece destaque: a civilização maia. Por que o calendário maia fez tanta gente achar que o fim dos dias estava chegando? Bom, era uma civilização que monitorava a passagem do tempo religiosamente. De repente, eles chegaram a um momento em que o tempo acabava. Mas os maias não estão sozinhos na crença de que o fim dos tempos é iminente. No século XVI, Michel de Nostradame ficou mundialmente famoso por seu livro As Profecias. Na quadra 1146, Nostradamus escreveu: choverá sangue, fome, guerra e doença. No céu será visto um fogo arrastando uma cauda de faíscas.
Essa passagem específica é interpretada e reinterpretada como fim dos dias. Para Nostradamus, era uma descrição literal do Armagedon. Alguns estudiosos acreditam que Nostradamus disse que o fim do mundo será causado por uma bola de fogo com faíscas atrás. Muita gente acha que é um cometa ou um asteroide, mas pode ser um foguete, pode ser um míssil. Se estas visões do Apocalipse forem reais, que conspiração esconde o fim dos tempos? Por que não fomos avisados? Se o fim do mundo está próximo, não fizemos nada para nos preparar. Os governos o ignoram totalmente e não estamos levando a sério. Será possível que os poderes que governam a nossa sociedade não estão apenas ignorando a ameaça, mas acobertando-a? Um apocalipse fabricado, causado por nós mesmos, é tão possível quanto um evento natural ou uma reação natural que não podemos controlar. E se for verdade, por quê? A seguir, de armas destrutivas de guerra à tecnologia superavançada. Descubra as armas secretas que o governo não quer que você conheça até que seja tarde demais. O juízo final. Com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna, é possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? Com a natureza se voltando contra nós e sociedades desmoronando ao nosso redor, nós somos um mundo à beira da destruição. Então, se o governo está ciente do apocalipse, por que não fomos avisados? Poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse, porque eles mesmos são os culpados? Com os avanços da tecnologia e da ciência, o apocalipse se torna muito mais plausível e muito mais real. E é claro que quando começamos a brincar com fogo, vamos acabar nos queimando. Por décadas, nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear. Mas o nosso fim verdadeiro pode ser causado por armas muito mais traiçoeiras. Arquivo confidencial. A conspiração bioterrorista. Quando lidamos com tecnologia nuclear, estamos falando da destruição total. Mas o arsenal do governo americano e do exército americano contém algo pior. Eles criaram armas químicas e biológicas. E se eles criaram algo que não conseguem controlar, capaz de se espalhar rapidamente pela sociedade, o nosso fim pode estar bem próximo. Hoje, os cientistas estão fabricando agentes biológicos sintéticos que podem se espalhar e marcar o começo do fim para o mundo tal como o conhecemos. Alguns acreditam que essa hipótese se concretizou nos anos 60 e 70. O governo separou fundos para a criação de um agente biológico para o qual os seres humanos não tinham imunidade. A conspiração diz que eles criaram um vírus que escapou dos laboratórios. E o que hoje conhecemos como vírus HIV surgiu logo depois. E se a AIDS foi criada pelas Forças Armadas, ou se eles criarem algo ainda mais violento e incontrolável do que a AIDS? Existem milhares de páginas nos arquivos do Exército e do governo mostrando que eles estão criando e já criaram agentes biológicos para usar contra inimigos. Mas o assustador é que essas armas não devem ser nada em comparação com o que estão pesquisando em laboratório. A encefalopatia espongiforme bovina, ou doença da vaca louca. Uma infecção cerebral violenta, contraída através do canibalismo. Especialistas acreditam que uma arma biológica pode ser criada ao se combinar uma proteína infectada com efeitos similares aos da doença da vaca louca e um vírus comum. Se liberado, o vírus se espalharia rapidamente, atacando os lobos frontais do hospedeiro, eliminando instantaneamente as partes do cérebro responsáveis pela moralidade e pela inibição, e causando demência, espasmos musculares e, finalmente, a morte. Ou, em outras palavras, zumbis. E se você acha que isso é apenas ficção científica, está enganado. O ministro de Defesa russo já admitiu que eles estão desenvolvendo armas psicotrônicas, armas que usam campos e forças eletromagnéticos para influenciar o cérebro humano.
Se eles usassem armas psicotrônicas, o resultado seria um exército de zumbis. Eles não pensariam, não teriam moral nem arrependimentos, porque essas armas podem desligar essa parte do cérebro e estimular as áreas da raiva e da violência, que ajudaria a ver batalhas. Por mais assustador que pareça, essa é a realidade das armas psicotrônicas. Até onde podemos forçar os limites da ciência? E quanto a controlar o próprio planeta? Nós sempre quisemos controlar o meio ambiente, controlar o clima. E se o governo finalmente encontrou um jeito de fazer isso? Por que não usar em benefício próprio? Por que não usar como arma? Imagine que um governo possa usar um número enorme de sensores e antenas para criar um tornado. Para mim, é assustador, é aterrorizante. Existem documentos nos arquivos militares dos Estados Unidos que provam de forma definitiva que eles estão manipulando o clima. E a ciência está claramente ignorando os efeitos disso sobre o planeta. E se eles gerarem uma reação em cadeia incontrolável? Mas os governos não são as únicas organizações capazes de causar um desastre global. Recentemente, empresas privadas desenvolveram planos para atrair asteroides à órbita lunar e extrair seus recursos minerais. Com investidores famosos, como o cineasta James Cameron e o presidente da Google, Larry Page, no projeto, a história mais parece um filme de Hollywood. Embora estas primeiras tentativas possam resultar em lucros, elas podem abrir as portas para empreendimentos futuros com menos credibilidade e experiência. E um único erro é o suficiente. Ao desviar um asteroide para mais perto da Terra, basta um erro de cálculo para ele se chocar contra o nosso planeta. Um asteroide com apenas 300 metros de diâmetro pode atingir a Terra com quase 600 mil vezes a força de uma bomba atômica. O bastante para destruir uma área do tamanho da França. A nuvem de cinzas resultante cobriria a Terra, matando todas as plantas e animais e transformando a chuva em ácido. Nestes últimos dias, os vivos invejariam os mortos. Esse exemplo de ganância corporativa pode colocar a Terra no caminho para a extinção. Mas o apocalipse seria realmente o fim da humanidade? Ele poderia significar o ponto alto da nossa espécie, uma chance de mostrarmos a nossa resiliência. Mas apenas se sobrevivermos. A seguir, o governo tem um plano para o apocalipse, mas você está incluído? E o que você não sabe pode ser o ingrediente secreto fundamental para a sobrevivência? De acordo com os antigos, a cada dia estamos mais próximos do fim. Mas enquanto o público segue à deriva, governos e corporações podem guardar as respostas. Tensões crescentes entre líderes mundiais, guerras intermináveis, armamentos químicos mais avançados e as tentativas do ser humano de controlar a natureza alimentam a crença na destruição global iminente. A dura realidade é que o apocalipse está chegando. É difícil dar uma data exata, mas é inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. É só uma questão de tempo. Se o juízo final é iminente, por que não estamos nos preparando? É claro que o governo não vai nos informar. Mesmo que eles soubessem de um apocalipse próximo, por que nos avisariam? Haveria pânico coletivo, haveria tumulto nas ruas, anarquia total. E a melhor forma de manter o controle é nos manter desinformados até que seja tarde demais. Mas ainda pode haver uma chance de sobrevivência. Existem provas de que os nossos governos têm planos para o caso de um ataque ou devastação global. A questão é, nós somos parte desse plano? Examinando as peças do quebra-cabeça, juntando um documento com o outro, parece que eles só ligam para si mesmos e para a manutenção do governo. O grande público vai ter que se virar sozinho. Arquivo confidencial. Projeto Ilha Grega. White Sulphur Springs, na Virgínia Ocidental, 1959. O projeto Ilha Grega está em andamento nesta pequena cidade no subsolo do luxuoso hotel 4 estrelas Greenbrier.
Envolto em segredo, ele é disfarçado como uma reforma do hotel. Greenbrier era uma instalação fascinante, porque foi construída embaixo de um hotel a poucos minutos de trem da cidade de Washington, com o propósito expresso de abrigar o Congresso no caso de uma guerra nuclear. Lá, nós podemos ver portas enormes resistentes a uma explosão atômica, cozinhas, sistema hidráulico, grandes filtros de oxigênio, todo tipo de coisa. É nesse tipo de instalação que os ricos e poderosos vão ficar vendo o mundo queimar enquanto queimamos com ele. Greenbrier é só uma das instalações feitas para abrigar o governo para que ele continue funcionando. Mas existem outras além de Greenbrier. Londres, na Inglaterra. Moscou, na Rússia. Washington, nos Estados Unidos. E Pine Gap, na Austrália, abrigariam apenas alguns destes supostos esconderijos subterrâneos. Mas e quanto ao resto de nós? Os chamados preparadores ganharam as manchetes recentemente, estocando suprimentos para o apocalipse. Embora estes itens possam ser essenciais, outras informações vitais podem ser ainda mais importantes para a nossa sobrevivência. Todo mundo pensa em água, comida e munição. Mas eu acho que o mais importante é sair das zonas de perigo das áreas onde a chance de sobrevivência é zero. Zonas de perigo podem ser cidades grandes, áreas muito populosas, áreas onde a caça para sobrevivência é escassa ou qualquer área deserta. Então, se você mora em alguma delas, é melhor sair agora. Se a conspiração for verdadeira, nós temos que salvar a nós mesmos. É possível realizar este feito? Nós não vamos deixar de existir. Pode ser o começo do fim, mas ainda não vai ser o fim. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. Mas o povo será abandonado? A segurança dos ricos e poderosos envolve mais do que a mera sobrevivência? Qual é seu verdadeiro objetivo? E por que eles não estão mais interessados em salvar a população? O juízo final. Poucos sobreviverão. Mas documentos secretos provam que o governo já tem planos para proteger a elite. A conspiração está debaixo do nosso nariz. O 1% da população que controla absolutamente tudo tem os meios, as instalações e pode sobreviver facilmente a um apocalipse planetário. Se as teorias da conspiração forem verdadeiras, nós seremos os últimos a saber. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. Parece que os conflitos nunca foram tão grandes. A ameaça de um desastre nuclear ou biológico nunca foi tão alta. E nunca houve tanta tensão no planeta em toda a nossa história. É só uma questão de tempo. Então, pergunte a si mesmo. Você está pronto para o apocalipse? Versão brasileira, Vox Mundi.